doutrinas engrenadas pelos homens. Não estamos mais pregando as Escrituras, mas revelações, muitas vezes do seu próprio coração. E o resultado desse semi-evangelho é que muitos pregadores, pastores, passam a fazer do púlpito um balcão de negócios, do templo uma praça de barganhas, onde as bênçãos de Deus são compradas por dinheiro. Outras pessoas estão a governar as ovelhas de Cristo com dureza, com rigor. Exige dos seus fiéis uma obediência subserviente, cega. E o resultado é que o povo de Deus perece por falta de conhecimento, de padrões. Estamos em crise. Essa perda de referenciais, muitos líderes têm caído nas armadilhas do sexo, do poder, do dinheiro. A crise moral na vida de muitos pastores brasileiros tem sido um terremoto avassalador. Muitos ministros do Evangelho que eram considerados modelos, exemplos, sucumbiram na vida moral. Muitos líderes de projeção nacional têm naufragado. São muitos aqueles que têm dormido no colo de Dalila e acordado como Sansão, sem poder, sem dignidade, sem autoridade, ficando completamente subjugado nas mãos dos filisteus, na mão dos inimigos. A cada ano cresce o número de pastores que naufragam no ministério por causa de sexo, de dinheiro, de poder. É assustador o número de pastores que estão no ministério, subindo no púlpito a cada domingo, exortando o povo de Deus à santidade, combatendo tenazmente o pecado e ao mesmo tempo vivendo uma vida dúbia. Uma mentira dentro de cada casa. Muitas vezes maridos infiéis, muitas vezes pais autoritários, sem nenhuma doçura com os filhos. Há muitas esposas de pastores vivendo o drama de ter um marido exemplar no púlpito e um homem totalmente diferente em casa. Há muitos pastores que já perderam a unção de Deus e continuam no ministério ainda assim, sem chorar pelos próprios pecados. Não são poucos aqueles que, em vez de alimentar o rebanho de Cristo, têm apacentado a si mesmo. Pastores envolvidos com bruxaria por dinheiro, pastores envolvidos com maçonaria. Meu Deus, em vez de proteger o rebanho dos lobos, são os próprios lobos vestidos de toga. Charles Spurgeon dizia que um pastor infiel é o maior agente de Satanás dentro da igreja. Palavra de Spurgeon. Ai, meu Deus, a classe pastoral está em crise. Crise vocacional, crise familiar, crise teológica, crise espiritual.
Quando os líderes estão em crise, a igreja também está. A igreja reflete nos seus líderes. Não tem como a liderança ser neutra, não. Eles são uma bênção ou são um entrave. A crise pastoral é refletida no púlpito. Estamos vendo a pobreza dos púlpitos. Poucos pastores se preparam para pregar. Há muitos que só preparam a cabeça, mas não o coração. São cultos mais vazios. São intelectuais mais secos. Tem luz, mas não tem fogo. Tem conhecimento, mas não tem unção. Pregadores rasos, secos. Pregam sermões sem poder para auditórios que estão com sono, estão cochilando dentro da igreja. Se quisermos um reavivamento verdadeiro na igreja evangélica, os pastores vão ter que aceitar a ter uma vida íntegra com Deus. É tempo de orarmos pela vida dos pastores, dos obreiros, dos líderes, dos missionários. É tempo de pedirmos a Deus que nos dê pastores segundo o coração de Deus. Precisamos de homens de Deus no púlpito. Precisamos de homens de Deus cheios do Espírito Santo, que conheçam a verdade, que tenham intimidade com Deus. E aqui eu encerro essa palavra. John Wesley dizia: dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus, e que não temam nada senão o pecado, e com eles eu abalarei o mundo. Que nós possamos receber esta humilde palavra em nome de Jesus. Amém.